e hoje você vai descobrir quais são os 5 pontos que mais influenciam na escolha de um meio de hospedagem. Seja você uma pousada, seja você um hotel, um flat, um apartamento ou uma casa de temporada. Saber disso vai deixar você mais próximo, triplicar as suas reservas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro com o seu meio de hospedagem. Quando você conhece muito bem todos os pontos que eu vou descrever hoje nessa live, você pode dar uma atenção especial, focar neles, ou seja, é o que eu sempre digo e repito constantemente, 80% dos seus resultados provém de 20% das suas ações, ou seja, se você direcionar esforços no caminho certo, na estratégia correta, ela vai ser responsável por trazer 80% dos seus resultados. Precisamos trabalhar de forma a sermos mais produtivos e direcionar esforços naquelas ações que nos levarão a um próximo patamar. Então, para você que quer saber que pontos são esses importantes para que você tenha uma boa performance de vendas, independente do canal, seja no Instagram, seja no Airbnb, seja no Booking, seja no Expedia, seja no Decolar, seja no VRBO, independente do portal que você trabalhe, se você identificar esses 5 pontos e atuar diretamente neles, com certeza você terá mais chances de triplicar as suas reservas. Então, o que é essa oportunidade que eu vou explicar para vocês hoje? Primeiramente, quando a gente conhece o que mais chama a atenção do hóspede, né? Ou seja, quais são os pontos que mais atraem os hóspedes, é algo que nos beneficiará frente aos concorrentes. Obviamente, vocês já sabem que o maior ativo que nós temos na internet hoje chama-se atenção. Se você não tem a atenção das pessoas, você não vende. Você não tem como vender. Por quê? Porque as pessoas não olham para você, as pessoas não clicam no teu anúncio, as pessoas não mandam mensagens para você, seja por direct, seja por WhatsApp, seja no teu site. As pessoas não mandam mensagem para você porque elas não te conhecem, porque elas não entendem, elas não enxergam, né, essa atenção toda que você deveria dar, né? Ou seja, ou chamar essa atenção diante desses pontos que eu vou enumerar hoje. Então, mais uma vez, eu repito sobre a importância de você mapear, ou melhor, entender o caminho percorrido pelos hóspedes. A gente fez uma live só sobre isso, sobre jornada de compra, para você saber todas as etapas que o hóspede percorre. Ou seja, desde o momento da intenção que ele tem de viajar, quando ele começa a pesquisar sobre o destino, até o momento que aquilo ali se converte numa reserva, até o momento do check-in, até o momento da chegada. Então, a gente vem falando sobre vários assuntos no decorrer dessa semana. Então, a gente falou de jornada do hóspede, a gente falou sobre as 24 horas mágicas, e hoje a gente vai enumerar alguns pontos e vamos tratar um pouquinho com mais profundidade sobre esses pontos, para que você entenda, né, cada um desses pontos, desse caminho que é percorrido, e você tenha o controle, ou seja, você assuma as estratégias, você consiga converter cada vez mais. Todo meio de hospedagem, ele possui os pontos fortes dele. Obviamente, são aqueles pontos, aqueles atributos de valor que destacam você do meio da multidão. Porque se você para analisar friamente, e você olha as fotografias dos meios de hospedagem, você olha os Instagrams dos meios de hospedagem, é mais do mesmo. Raras as exceções daqueles meios de hospedagem, daquelas pousadas, daqueles hotéis, daqueles anfitriões que realmente conseguem construir um anúncio que você faz, cara, tá impecável, esse anúncio tá muito bom. Por quê? Porque muitos deles trabalham na intuição, né? Trabalham no achismo, não tem uma técnica, não tem um método, não tem uma estratégia para que consigam converter mais e, consequentemente, terem uma boa ocupação, terem uma boa rentabilidade e, obviamente, terem um meio de hospedagem próspero. Então, o que eu vou compartilhar aqui hoje, ele é útil para todos os meios de hospedagem, seja você anfitrião, seja você dono de pousada, seja você hoteleiro. Porque eu sempre falo que 95%, né, do tempo, né, de vendas e marketing, ele é muito similar para os mais diversos tipos de acomodação. Por que eu tô falando isso? Cara, eu tenho uma bagagem, né? Muitos de vocês que talvez estejam assistindo a live minha pela primeira vez, eu tenho uma bagagem, né? Sou ex-gerente do Booking, então assim, já atendi vários tipos de hospedagem em várias regiões, sejam capitais, sejam em cidades secundárias. Quando eu me refiro a cidades secundárias, a gente fala de cidade do interior, né? Cidades de serra, são cidades secundárias, que as cidades principais, obviamente, são as capitais, né? São as cidades que mais têm fluxo de pessoas. Então, diante desse posicionamento, diante de todas essas acessorias que eu já tive, eu posso compartilhar com você claramente, eu sei os pontos que fazem você vender mais, os pontos que chamam mais atenção. Então, essa diferença, né, quando existe entre hotéis e anfitriões, eu sou o primeiro a enumerar. Então, se você está assistindo uma live minha pela primeira vez, você está me conhecendo agora, que eu vi que tem muita gente entrando no perfil nova, não se preocupa, porque quando eu tenho que falar sobre, ó, isso aqui se encaixa para anfitrião, isso aqui se encaixa para hoteleiro, eu sempre enumero essas devidas ações, tá? Entendendo também que, apesar das peculiaridades de cada hospedagem, o que eu estou compartilhando
compartilhando aqui é algo, né, que agrega-se para todo mundo, né, soma isso para todo o meio da hospedagem, e a maioria dos gestores, por incrível que pareça, eles focam muito em preço. Muitos gestores de meios de hospedagem, eles direcionam muita energia no preço. Ele acha que quando ele não está vendendo, a culpa é do preço. Não vou dizer que o preço também não pode ter uma parcela, né, digamos, de culpa sobre isso aí. Óbvio, por quê? Porque o preço, ele influencia na escolha do meio de hospedagem. Não vou mentir. Não vou dizer que se você tiver com todos os pontos muito bem trabalhados, mas o preço estiver errado, porque o preço está muito ligado à percepção de valor. Ele está muito ligado aos benefícios que você oferece para o seu hóspede-alvo. Então, quando você entende, né, esses pontos, você não só foca no preço. Porque lembre-se, tudo que você foca, expande. Então, se você foca que acha que seu preço está errado, que é seu preço, o seu único diferencial vai se tornar o preço. E aquilo vai fazer o quê? As suas margens caírem. Por quê? Porque você vai começar a achar que o preço está caro, que aquilo não enxerga valor, porque você não sabe trabalhar os pontos que chamam a atenção dos hóspedes. Consequentemente, você vai ficar baixando o preço e suas margens cada vez mais vão ficando menores, né? Então, como eu disse, não que preço não seja importante, obviamente que é, porém, os benefícios oferecidos pela sua hospedagem devem ser superiores ao preço que você cobra. Isso é o que eu chamo de percepção de valor, né? E como falei, esses pontos que eu vou compartilhar na live agora, né, são pontos que, observados por mim, né, como eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa que eu reconheço muito bem padrões, então eu observo assim, cara, o que esse cara tá fazendo, o que esse cara tá vendendo tanto, que esse outro meio de hospedagem muito similar não tá vendendo? Por que esse anfitrião, ele vende muito e esse aqui vende pouco? E eles são propriedades muito parecidas. E aí você começa a entender os pontos que um consegue prevalecer sobre o outro, né? Ou seja, consegue ressaltar, consegue chamar mais atenção sobre isso. Então, independente do estado, tá? Seja Rio Grande do Norte, seja Pernambuco, seja Rio, São Paulo, pouco importa. O que eu vou aplicar aqui, o que eu vou lhe ensinar, aplica-se para geral, beleza? Então vamos agora, propriamente, né, no conteúdo dito, né? Vamos fazer uma live bem assertiva e bem direcionada para que vocês consigam, ao final da live, né, já aplicar alguns conceitos, ao final da live você já fazer alguns ajustes nas suas plataformas, no seu Instagram, no seu site, para que você já comece a colher resultados. Primeiro ponto, sobre o preço. Como eu falei, preço, ele é importante? Ele exerce uma influência de 92% em cima da escolha dos meios de hospedagem. Ou seja, os hóspedes, eles observam, em primeiro lugar, o preço. Antes dele olhar as outras características, ele bate o olho no preço. Por isso que eu falo que existem duas formas de você entender, né, sobre isso. E, ou você realmente vai ser um diferencial seu, o preço, onde você enxuga seus custos e vai brigar por isso, não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui no hotel, essa é uma das estratégias. Por quê? Porque se a gente fosse ter que gerar um benefício muito grande aqui, teria que ser feito um investimento muito alto. Se tratar de um hotel antigo, então a gente teria que ter uns benefícios, fazer um retrofit, fazer um investimento alto para que eu conseguisse subir as minhas diárias, né? Então, seja, são 51 quartos, imagina reformar 51 quartos, reformar toda a estrutura, são 2 terrenos enormes. Então, o investimento seria muito alto para que eu conseguisse gerar essa percepção de valor. Então, aqui nesse caso, desse hotel especificamente, a gente trabalha com preços bem amarrados. Ou seja, aqui é uma propriedade custo-benefício. Ou seja, você está próximo da praia, uma propriedade simples, limpa, organizada, manutenções em dia, mas a gente não tem muito luxo. Mas é um hotel que atende muito bem uma boa parcela da demanda que procura pelo destino. Porém, você pode optar por dizer assim, não, Lagreg, eu quero trabalhar com tickets mais altos. Então, quanto mais eu invisto no meu meio de hospedagem, quanto mais valor eu gero, aumento essa percepção de valor, eu consigo cobrar mais caro. Pô, e Lagreg, como é que eu aumento a percepção de valor? Decoração, a estrutura dos quartos, o equipamento do quarto, né? Seja as televisões, seja o Smart TV, né? Se você tem um apartamento, um flat ou casa temporária, os itens que você dispõe, né? Então, como eu falei, decoração, a estrutura em si, quando você bate o olho, você vai dizer, nossa, vale a pena o preço que ele está cobrando. Agora, via de regra, o que acontece? A gente vê que muitos meios de hospedagem, eles se parecem, eles são muito similares. Ou seja, você olha lá, vê um quarto normal, um quarto com uma cama, com ar-condicionado, com um chuveiro elétrico, um box, né? Tudo de praxe, assim, nada que diferencie, porque uma coisa que você precisa entender é que qualidade não tem nada a ver com diferenciação. Qualidade nada mais é do que obrigação. Diferenciação é quando você conhece muito bem seu hóspede-alvo, você sabe exatamente o que ele procura, o que ele quer, e você prepara o meio de hospedagem para ele. Por isso que eu sempre digo que antes de você pensar em vendas, você tem que dar um passo anterior e entender, fazer uma base sólida para você construir uma estratégia em cima dessa base. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, falando sobre preço, existem duas formas. Ou você gera valor para ter um ticket mais alto, ou você trabalha num custo mais apertado para você ter um diferencial de preço. Então,
é importante que você entenda isso, é o primeiro ponto. Segundo ponto é você entender o comportamento do mercado. Por quê? Porque o comportamento do mercado, ele vai estar diretamente ligado a uma ação que poucas pessoas fazem. Principalmente, hotéis e pousadas, eles têm a obrigação de saber disso. Anfitriões, talvez nem tanto, porque é um segmento novo, tem muita gente entrando no ramo, ainda está aprendendo muita coisa, mas você tem que saber que o comportamento do mercado, ou seja, a demanda, ela está diretamente ligado à sua flutuação tarifária. Ou seja, os seus preços, eles são preços dinâmicos, são preços que flutuam. Você não tem um preço estático. Você não fala assim, o meu preço no mês de dezembro é X. Não, isso é um preço estático. O meu preço, ele vai variando de acordo com as minhas vendas. Se eu estou vendendo bem, eu vou subir no meu preço. Aí eu paro de vender, aí eu desço. Aí naquela semana que eu estou vazio, eu baixo o preço. Começou a vender, eu subo de novo. Isso é uma flutuação tarifária. Obviamente que existe uma estratégia muito mais rebuscada para isso, chamada de Revenue Management. Se você não conhece, é nada mais é do que gerenciamento de receita. Ou seja, é um trabalho de um RM, um profissional de RM, como as pessoas do mercado de hotelaria estão acostumadas a falar, que fazem essa flutuação. Porém, é uma estratégia muito mais avançada, você vai precisar de muito mais conhecimento, que não precisa. Só você entender que o seu preço é dinâmico, não é estático, isso já vai te dar uma certa vantagem na frente dos concorrentes, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E você pode se espelhar nisso e entender um exemplo muito claro, companhias aéreas. Você sabe, quando você vai viajar, a primeira coisa que você faz, obviamente, se você for viajar e precisar de um aéreo, a primeira coisa que você vai fazer é comprar essa passagem. Por quê? Porque você sabe que com o passar do tempo, essa passagem vai ficando mais cara. Então, obviamente, você, não, vou garantir logo o meu preço. Na hotelaria, a mesma coisa. Mas por que na aviação funciona muito mais latente? Porque a gente tem o quê? 3 companhias aéreas? Gol, Azul e Latam. São as 3 companhias aéreas que nós temos. Então, fica muito mais fácil, né? Assim, fazer uma flutuação tarifária quando eu só tenho 3 competidores. Uma coisa é quando você está num destino que tem 100, 200, 500 meios de hospedagem, você fazer essa flutuação, às vezes, pode empatar você de vender. Mas, obviamente, que esse não é o tema central da live, mas você tem essa noção de que os meus preços sobem de acordo com a demanda, né? Ou seja, demanda alta, preço sobe, demanda baixa, preço cai. E isso também, obviamente, combinado com a minha ocupação. Então, esse é o primeiro ponto, porque preço exerce uma influência muito grande. Outro ponto também, importante que eu observe não só os meus concorrentes diretos, como também eu observe os meus concorrentes indiretos. E aí você deve estar se perguntando, cara, eu vou observar os meus concorrentes indiretos? Qual é o sentido disso? Qual é o nexo de eu ter que observar um cara que nem compete comigo? Simples assim, porque a gente vive numa cadeia, digamos, de hotelaria, numa cadeia de hospedagem. Não, mas eu sou um avião, não tem nada a ver com hotel e pousada. Opa, alto lá. Por quê? Porque se você tem um meio de hospedagem bacana, mas o melhor hotel da tua cidade resolve baixar preços, resolve trabalhar com tarifas mais baixas, se ele baixa preço, ele baixa preço do mercado inteiro. Por quê? Porque a percepção de valor dele agora ficou maior. Imagina, um hotel 5 estrelas que cobrava uma diária, sei lá, de R$500 no final de semana. Agora ele tá com a baixa ocupação, tá com muito quarto disponível, ele tá trabalhando agora uma diária de 350 ou 299. Aí você, cara, R$300 para um hotel 5 estrelas, com uma piscina aquela, com estrutura, ou eu vou pagar os mesmos R$300 num apartamento? Aí você vai pensar 2 vezes, pô, no hotel, eu tô num resort, eu tô num hotel grande, que ainda tem café da manhã incluso, piscina, aquela estrutura, serviço de quarto, tem toda aquela acomodação que você sabe. Então, obviamente que você precisa não só entender os preços dos seus concorrentes diretos, mas também entender dos concorrentes indiretos, porque quando eles baixam o preço, principalmente os grandes, quando eles baixam o preço, eles apertam todo o mercado. E o terceiro ponto é que você, obviamente, tem que ter um preço compatível com o seu hóspede-alvo. Ou seja, a percepção de valor que você gera para o seu hóspede-alvo tem que ser muito maior do que o preço que ele está pagando. Ou seja, os benefícios que ele vai olhar assim, cara, eu vou pegar essa hospedagem que tem isso, cara, vou seguir essa experiência, vou ter essa e essa sensação, esse e esse conforto. Aquela sensação, esses benefícios saltam aos olhos diante de que um preço se torna simplesmente um mero detalhe. Então é por isso que eu sempre digo, quando você constrói preço, você faz, primeiro eu defino o preço, depois eu defino o produto que eu vou entregar, ou seja, a minha hospedagem, os serviços que eu vou oferecer, com esse preço que eu vou cobrar. Aí você faz, eu vou cobrar esse preço. Qual é o melhor produto? Entende que eu falei que não é o produto, é o melhor produto que eu posso entregar por esse preço. É esse aqui? É o meu hóspede-alvo, as pessoas que eu quero, o meu cliente ideal, minha persona, meu avatar, meu ICP, como você queira chamar. Essa pessoa, ele tem condições de pagar esse preço desse produto? O cara tem, tá dentro da renda dele. Ele enxerga valor aqui, por isso que eu falo, você tem que entender quem é seu hóspede-alvo. Eu preciso entender quem é esse cara. O que é que esse cara quer? O que é que ele procura? Porque se eu não acertar aqui, ele não vai me olhar, eu não chamo a atenção dele. Então, preço, produto, o hóspede. Aí o hóspede enxergou valor? Enxergou. Ele tem condições de pagar esse preço aqui? Tem. O que sobra aqui no final? Depois que esse hóspede, ele paga pelo preço desse produto, o custo que eu tenho com esse produto, o que sobra no final, o lucro, é o que eu espero? Pô, lá, Greca, é o que eu espero. Faz sentido. Ou seja, cada reserva minha me deixa R$100 de lucro líquido. Eu pago, sei lá, se eu sou um anfitrião, eu pago a diarista, eu pago todos os custos, né, daquela locação,
ocupação e me sobra R$100, me sobra R$100 livre. Então, se eu alugo numa média aí de 70%, vão ser aproximadamente 21 diárias que eu vou ter no mês, se eu sou um anfitrião, eu sobro, no final do mês vai me sobrar 2.100. Tá de acordo com o que eu esperava? Pô, tá de acordo, faz total sentido. Tô no caminho certo. Se eu sou um hoteleiro, se eu sou uma pousada, que eu tenho 10 quartos, eu tenho 300 diárias para vender, se eu vendo 70%, dá 210, aí eu penso assim, cara, faz sentido esse 210, se eu multiplicar por 100, eu vou ter 21 mil de lucro líquido. Faz sentido para mim? Pô, faz sentido total. Então tá bom. Então é esse mais ou menos o pensamento do preço. Em seguida, é muito importante que atrelado ao preço, a gente tem o quê? As formas de pagamento. Que, ou seja, quanto mais formas de pagamento eu ofereço, mais diversificado é minhas formas de pagamento, eu aumento uma fatia da demanda potencial para o meu meio de hospedagem. Se você trabalha com Airbnb, você deve estar assim, pairando na sua cabeça. Cara, o que esse cara está falando? Porque eu nem cobro meus hóspedes. Quem faz isso é o Airbnb. Coloca o cartão lá, eles que fazem o parcelamento e me pagam no dia posterior ao check-in. Então, para que eu quero saber de formas de pagamento? Aí é onde mora o grande X da questão. Você está satisfeito com a sua ocupação? Você acha que a sua ocupação poderia melhorar? Você está satisfeito com a sua receita no final do mês? Ou você acha que simplesmente alugando finais de semana vai suprir o que você espera? E os dias de semana, onde é que estão? Porque você sabe que um quarto fechado seu, o custo do quarto vazio, obviamente, ele não é zero. Se o seu imóvel dorme fechado, se o apartamento do seu hotel dorme fechado, se o apartamento da sua pousada dorme fechado, você está tirando dinheiro do bolso. Alguém está pagando, não diga que é zero. Porque você não vai pagar as contas fixas proporcionalmente se você estiver ocupado ou se você estiver vazio. Essa conta não existe. Então, ou seja, se o apartamento dorme vazio, você está pagando condomínio, você está pagando IPTU, você está pagando. Ele está lá, está fechado lá, você está pagando. Se tiver a parcela de financiamento, você está pagando. Se o seu hotel, sua pousada for arrendado, você está pagando. Os seus funcionários fixos, você está pagando. Aquele quarto está vazio, ele deixou de trazer uma margem de contribuição. E aí é uma coisa que eu sempre digo, só para a gente encerrar esse assunto e eu continuar aqui na nossa linha editorial da nossa live, é o que eu sempre digo, diária média não paga conta. O que paga conta é o RevPAR, que é a receita por parte disponível. Mas aí também já é um outro conceito. Mas você entende o quê? Que as formas de pagamento, elas abrem a minha demanda, elas me trazem mais demanda. Por quê? Porque eu consigo receber no Pix, eu consigo receber no cartão, eu consigo receber no cartão de débito e de crédito, eu consigo receber no TED, no DOC, no dinheiro, criptomoeda, eu posso fazer o que eu quiser. Então, quando eu tenho uma diversificação de formas de pagamento, eu tenho uma fatia da demanda maior. Até porque muitas vezes a pessoa quer se hospedar com você e o cartão está sem limite. A reserva não é efetivada. Às vezes a pessoa queria pagar metade no Pix e metade no cartão. Se você só trabalha com um meio de pagamento, ou seja, só o cartão de crédito, essa reserva não serve para você. Não se encaixa no seu perfil. Então, é por isso que eu digo que é importante que você diversifique as suas formas de pagamento. Por quê? Ofereça o máximo de opções. Porque você vai conseguir aumentar essa fatia, aumentar a demanda, você consegue uma duração da estadia maior, porque se você parcela, a pessoa fica mais tempo com você. E você consegue também ter um consumo maior. Porque eu sempre digo para os meus alunos que a gente não vende diária, a gente vende experiência, a gente vende momentos, a gente vende lazer, a gente vende conforto, a gente vende comodidade, a gente vende felicidade. É isso que nós que trabalhamos com hospedagem vendemos. Principalmente agora que o turismo de lazer está muito mais aquecido que o turismo corporativo. O turismo corporativo, desculpa, turismo corporativo, eu não sei quando que ele vai restabelecer aos números que estavam antes. Por quê? Porque as empresas já experimentaram uma certa economia. Você não precisa mais pegar um avião para ir fazer uma reunião com o cliente. Você pode fazer uma videochamada. Você não precisa mais pegar o carro e se dirigir para um outro estado. Você pode fazer uma videochamada. Então, cada vez que você pensa assim, nossa, se o meu público, se porventura, isso é o que está acontecendo com você, se o seu público for um público muito voltado para corporativo, é importante que você comece a abrir o leque para, se tiver oportunidade na sua cidade, aí no seu destino, que você comece a atrair essa demanda. Beleza? Então, isso é um ponto importantíssimo também, tá? Próximo ponto, em relação à fotografia. Foi o que eu falei para vocês. A gente precisa chamar a atenção dos nossos hóspedes. A fotografia é o primeiro ponto de contato que você tem com o seu hóspede. O primeiro ponto de contato com ele não é quando ele chega no seu balcão, não é quando ele lhe encontra que você vai entregar as chaves do seu imóvel. Não, o primeiro ponto de contato dele é quando ele está pesquisando para onde que vai e depois quando ele está pesquisando aonde ele vai dormir. Então, ou seja, para onde ele vai, eu posso exercer uma influência através das minhas redes sociais,
falando sobre o destino, que é o que eu sempre digo, o destino ele é muito superior ao seu meio de hospedagem. Ninguém procura a sua hospedagem, as pessoas procuram aquele local para viajar e ficam na sua hospedagem. Claro, com raríssimas as exceções, né, de pessoas que têm propriedades muito peculiares, digamos assim, né, propriedades que têm um certo percepção de valor muito acima da média, que são poucas. Então, as pessoas às vezes procuram ir para você, beleza, mas a grande maioria, elas pesquisam pelo destino e ficam com você. Então, as suas fotografias devem explorar seus pontos fortes, os seus diferenciais. Se o preço está ajustado, de acordo com o que a gente acabou de conversar, chegou a hora de eu trabalhar minhas fotos. Ou seja, as minhas fotos exploram os meus pontos fortes, as minhas fotos advogam a meu favor e me tiram do meio da multidão. Ou seja, o que eu mostro nas fotografias, realmente ele diz assim, cara, esse cara tem uma opção diferente. Ele tem um quarto diferente, ele tem uma propriedade diferente, ele tem uma percepção de valor diferente, ele mostra benefícios que os outros não mostram. Você tem isso. Essa é a primeira forma de você causar impacto e chamar a atenção. Outro detalhe, como que essas fotos ficam no celular? Você sabe que 80% das intenções de reservas hoje já acontecem via celular. Então, se você não prestar atenção em como as suas fotos se encaixam no telefone, você pode estar perdendo reservas. Isso aconteceu comigo aqui. A gente tirou uma foto da piscina lá em cima, tem um gramado, tem um... Como é que se chama aquele negócio? Uma estrutura de madeira assim bonita, que tem umas cadeiras e tal, legal, aí tem a churrasqueira no fundo, bem bacana. As fotos são bem legal. Quando eu olhei no computador, eu digo, essa foto tá linda, essa foto merece ir para capa. Quando eu peguei essa mesma foto e eu olhei no celular, a foto não se encaixava no celular, ela ficou cortada. Ela ficou mostrando o gramado, as cadeiras, essa estrutura de madeira que agora me fugiu o nome, e a churrasqueira no fundo. Mas cortou a piscina. Não ficou legal. E claro, a piscina ela gera um valor muito grande, principalmente em propriedades de lazer. Então eu tive que organizar essa fotografia. Então esse foi um ponto fundamental. Próximo ponto, em relação a conteúdo. Pô, você precisa entender, boa, pergolado. Isso, exatamente, é uma estrutura de madeira assim. Aqui, no YouTube a Sandra falou e a Casa da Montanha também falou. Acho que é a Camila, né, se eu não me engano. Eu sou um pouco difícil de gravar nome, mas obrigado, viu? O próximo passo agora, né, a gente falou de preço, fotografia, o conteúdo. Cara, o conteúdo ele é muito importante, né? A gente conversou sobre a parte de conteúdo quando eu falei para vocês assim, olha, quando eu sei o caminho do hóspede, eu sei que eu tenho que aparecer em todas as pesquisas. Então, o conteúdo, ele me protege para que eu consiga aparecer no maior número de pesquisas possíveis. Então, o meu conteúdo, quando ele está 100% preenchido, o hóspede procura lá, eu quero uma propriedade que tenha cama de casal, quero uma propriedade que tenha ar-condicionado, quero uma propriedade que tenha café da manhã incluído, quero uma propriedade que tenha estacionamento. Todas as vezes que o meu conteúdo está 100%, consequentemente, eu apareço muito mais nas pesquisas, nas intenções. E o conteúdo, os filtros que eu falo, pode ser no Airbnb. Quando você faz a pesquisa, não existe ali na horizontal, filtros, escolha o que é que você quer. As opções que você quer, eu quero um quarto compartilhado, eu quero um imóvel inteiro, você não escolhe tudo aquilo. A mesma coisa no Booking. Você vai lá e escolhe lá se você quer apartamentos, casa de temporada, pousadas, hotéis, resorts. Escolhe as especificações. Não, eu quero que tenha piscina, eu quero que tenha café ou não, eu quero que tenha cancelamento gratuito. Você escolhe tudo isso. Então, quando você preenche o seu conteúdo, fica muito mais fácil das pessoas localizarem o seu meio de hospedagem, para que você encaixe, que você dê, digamos assim, um fit, né, digamos, com o seu hóspede-alvo, com a pessoa que você realmente gostaria de receber na sua hospedagem. Quarto ponto, extremamente importante. Eu sei que esse ponto aqui é um ponto relevante e sei também que muita gente não tem como modificá-lo, que é a localização. A localização ela é de extrema importância. Por quê? Porque, obviamente, que uma localização privilegiada ela favorece você a ter uma procura maior. Diferentemente, se você tem uma localização mais afastada dos lugares mais turísticos, dos lugares mais badalados, por mais que a sua propriedade seja muito boa, se você está numa região um pouco mais fora dessa localização, dificulta mais a sua venda e dificulta você vender por um preço maior. Talvez se você tivesse no miolinho, onde está, digamos, a muvuca, onde os turistas estão, onde as pessoas procuram mais, você conseguisse vender por um preço maior. Quantas vezes vocês já não acompanharam uma propriedade mais simples, mas que tem uma localização excelente, vendendo num preço maior? Aí você, cara, eu assim, falando como um hóspede, eu não dou valor a isso.
Eu não faço questão de pegar um carro e andar 3, 4 quilômetros para pegar uma propriedade melhor, que fique um pouco mais afastada. Eu até prefiro. Eu até prefiro. Então, mas tem gente que não. Então, assim, a localização, ela é muito importante no ponto de decisão dos hóspedes. Por isso que se você tiver uma localização privilegiada, você tiver uma localização muito boa, né, você está muito próximo da praia, faça fotos aéreas. Foto de drone. Aqui no hotel eu tenho fotos de drone. Então, são fotos aéreas que ressaltam o hotel, que ressaltam a proximidade com o mar. Estou conversando com vocês aqui, eu estou olhando o mar. O mar está aqui na minha frente. Daqui eu estou vendo o mar. Então, eu consigo, né, ressaltar esses pontos que me favorecem. Então, a minha localização é muito boa. Eu estou no miolinho do turismo. Eu estou muito próximo dos pontos turísticos. Então, isso aqui é um ponto positivo para mim, apesar de eu ser uma propriedade custo-benefício. Ou seja, uma propriedade que está bem localizada, uma propriedade limpa, organizada, mas que tem um preço mais acessível. Por quê? Porque eu tenho várias coisas que eu não ofereço. Por exemplo, serviço de quarto, café da manhã, frigobar abastecido. São pontos que a gente não oferece. Então, isso me torna uma propriedade custo-benefício. Obviamente que eu tenho vizinhos aqui, só atravessar a rua aqui, 10 passos aqui do meu lado, eu tenho um vizinho que tem um hotel muito superior. 4 estrelas, serviços, entretenimento, recreadores. É um outro público. Ele também tem uma diária muito mais cara que a minha. Mas tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, desde que você defina, né, exatamente o que você quer. Então, a localização é um dos pontos que influenciam, sim, na escolha do meio da hospedagem. Próximo ponto, avaliação dos hóspedes. Avaliação dos hóspedes, eu estava lendo no dia desse, cara, vocês, muitos que me acompanham aqui sabem que eu sou um leitor voraz, né? Eu sou o cara que eu estou o tempo inteiro lendo, me atualizando, buscando aumentar meu repertório, para que eu não fique sempre na mesmice. E quando eu comecei a ler sobre isso, né, a avaliação dos hóspedes, né, as avaliações de clientes de forma geral, nada mais é do que as pessoas, né, elas têm preguiça de decidir. Elas preferem que outras pessoas decidam por ela. Incrível isso, né? Muitas pessoas, principalmente se tiverem muitas opções. Então ela prefere, então, por exemplo, a pessoa colocou lá no Airbnb ou colocou lá no Booking uma cidade e tem muitas opções, pode ter certeza que essa pessoa ela vai pender, obviamente, para o lado das propriedades que tiverem as melhores avaliações. Então, por exemplo, se ela selecionou lá 5 propriedades, não sei qual vou querer, com certeza ela vai escolher, né? A maioria das pessoas vão escolher a que tiver a maior avaliação. Por quê? Porque as pessoas preferem decidir de acordo com a vontade dos outros. É o gatilho mental da prova social. Né? Você vê isso basicamente aí em baladas. Você vê às vezes a balada está com a fila enorme, boate. Eu cansei de ver isso. Quem é que nunca viu isso? Se tu tá numa boate, uma fila enorme do lado de fora, aí o cara te dá um chá de cadeira de 40 minutos e tu fica louco. A balada deve estar bombando, deve estar esperando para eu entrar, né? Esse movimento todo. Aí quando tu entra na balada, a balada tá vazia. Ou seja, para que ele fez isso? Para que outras pessoas que passassem na frente pensassem que a balada tá bombando, que a boate tá cheia, e as pessoas param e ali vão se aglomerando. A mesma coisa acontece se você vai comer, sei lá, num restaurante. O restaurante A e B, um de frente para o outro. Aí você vê que o restaurante A tem uma fila e o B, que oferece o mesmo tipo de comida, não tem fila. Provavelmente, se você é um turista, você vai ficar no restaurante que tem fila, porque você vai dizer assim, esse aqui deve ser o mais conhecido. Se todo mundo está escolhendo esse aqui e aquele ali oferece o mesmo tipo de cardápio, muito similar, por que as pessoas não estão lá? Porque as pessoas estão pegando essa fila. Então, isso nada mais é do que o quê? O gatilho mental da prova social. Então, as avaliações, elas exercem uma influência muito grande no meio da hospedagem. Principalmente os meios de hospedagem que querem subir o ticket das diárias. Não tem como você vender, não tem como, escuta o que eu estou dizendo, anote isso, não tem como você vender as suas diárias, as suas tarifas, por um preço mais alto, se as suas avaliações são ruins. Não tem como. Não tem, eu nunca vi isso na minha vida. O cara que tem uma avaliação 7, o cara que tem uma avaliação 7,5, ele não consegue vender por um preço que um cara que tem uma avaliação de 9, 8,5, 9, 9,2, essas pessoas, esse tipo de hospedagem, ele consegue vender por um ticket muito mais alto do que aquele meio de hospedagem que tem as avaliações mais baixas. Então, por isso que eu sempre digo e repito constantemente, todos os meios de hospedagem precisam colocar o hóspede no centro do negócio. No centro, eu sempre falo assim, para você decorar isso, ó, no centro do meu negócio. O meu negócio não é regido por dinheiro. O meu negócio, quem rege o meu negócio são os hóspedes. Porque quanto mais satisfeitos eles estiverem, quanto melhorem forem as minhas avaliações, quanto melhorem forem as experiências dessas pessoas, mais dinheiro eu vou ganhar consequentemente. Não tem nada melhor do que um cliente satisfeito. Não tem.
Um cliente satisfeito é bom para tudo. É bom para consumo, é bom para indicação, duração de estadia, avaliação, tudo, retorno, tudo é bom. Então, uma avaliação de um hóspede gera credibilidade, protege tua marca de comentários ruins e, obviamente, gera o gatilho mental da prova social. Então, esses são pontos importantíssimos. Agora, eu queria falar, né, para a gente encerrar aqui, eu queria trazer umas cerejinhas do bolo, né? Obviamente, vocês sabem que as minhas lives não são rádio, né? Obviamente, vocês sabem que eu sou o tempo inteiro compartilhando, trazendo conteúdo para que vocês apliquem tudo que eu falei aqui. Vocês podem aplicar na prática sem gastar nenhum real. O que foi que eu falei aqui agora que gasta R$1? Nada. Mexer no preço, entender o custo do quarto vazio, saber precificar. Outro ponto que eu falei, as fotografias, pegar teu telefone, tirar fotos novas, melhorando a iluminação, focando os pontos fortes, preencher o conteúdo das plataformas, escrever melhor nas fotos que tu posta no Instagram, melhorar a tua descrição no teu site, é o conteúdo. Isso paga alguma coisa para fazer. Obviamente, a localização não tem como a gente mexer. Se você tiver a localização privilegiada, ótimo. Se não tiver, paciência, foca em outros pontos. Avaliação dos hóspedes. Todo mundo tem avaliação de hóspede. Você não pode ler as suas avaliações, saber onde você pode melhorar, saber onde que você pode chamar mais atenção, saber que pontos as pessoas gostam mais. Isso são pontos que a gente compartilha. Ou seja, eu consigo entender isso nas avaliações. E agora a cerejinha do bolo para você que é anfitrião. Lembra que eu sempre digo, quando eu falo com anfitrião ou quando eu falo com hotéis e pousada, eu digo, ó, isso aqui não é para os 3, não. Isso aqui é só para essa categoria. Isso aqui é só para hotel e pousada. Isso aqui é só para anfitrião. Então, ressaltando agora para anfitrião. Um dos pontos, né, para quem está me conhecendo agora, sabe, obviamente, que a gente vai apresentar a Semana Triplica Suas Reservas. Né? Então, a Semana Triplica Suas Reservas acontece segunda-feira. E qual é a espinha dorsal da minha metodologia? Qual é a espinha dorsal? A espinha dorsal é você potencializar o efeito vitrine. Se você não sabe o que é o efeito vitrine, você já deve ter feito isso algumas vezes na sua vida. Você deve ter procurado uma passagem aérea na Decolar e você entrou no site da companhia aérea para comprar. Você encontra ela, ou seja, Decolar, vou botar lá, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Aí tá lá, Gol, TAM e Azul. Quem tá mais barato? Ah, é Azul. Aí você entra no site da Azul e compra. Isso é um efeito vitrine. Ou você entra no iFood, escolhe lá um restaurante que você quer comer, pega o nome do restaurante, digita no Instagram, entra no Instagram deles, vê que eles têm combos diferentes e preços diferentes do que estava no iFood. Aí eles vão lá e compram direto com essa pessoa. Isso é efeito vitrine. Então, hotéis e pousadas já estão acostumados com esse tipo de situação, de efeito vitrine. E se você estiver pensando que isso existe alguma coisa de errado, não existe. Isso é normal do mercado, porque não tem como as plataformas privarem você do efeito vitrine, a não ser que ela tire seu anúncio. Mas se ela tirar teu anúncio, ela também deixa de ganhar. Então, ou seja, isso é normal. Quanto mais eu apareço, quanto mais destaque eu tenho, aquilo me gera canais diretos. Então, por que eu quero falar que tem a cereja do bolo para anfitrião? Porque hotéis e pousadas já tem nome, já tem marca. Se você botar o nome hotel tal, na cidade tal, no Google, vai aparecer. Pousada tal, na cidade tal, ele vai aparecer também. Agora, você que é anfitrião, que tem aquela belíssima casa de frente para o lago, 3 quartos e piscina. Como é que o cara vai encontrar o teu Instagram? Como é que a pessoa vai encontrar o Google Meu Negócio? Como é que a pessoa vai encontrar o teu site? Como o cara vai encontrar? O cara vai adivinhar? Não tem como. Então, uma cereja do bolo que eu quero dizer para você que é anfitrião, para você vender mais contatos, para você ter mais reservas por um custo zero, sem investir nenhum real em marketing, aproveitando o efeito vitrine, é você ter a sua marca. No seu anúncio, você ter a sua marca. Você talvez, se você estiver assistindo a minha live pela primeira vez, você é um anfitrião, você nunca escutou falar sobre isso, porque ninguém fala sobre isso. Até o dia que alguém vai me copiar. Vai chegar o dia que alguém vai copiar. Nada se cria, tudo se copia. Vai chegar o dia que alguém vai me copiar. Mas antes que alguém me copie, você pode estar ouvindo isso pela primeira vez. Você precisa construir a sua marca. Se você não tiver marca, as pessoas não conseguem encontrar você nos canais diretos. E se você estiver pensando assim, mas eu prefiro receber reservas pelo Airbnb por conta do seguro. E aí eu te trago um viés de pensamento que você pode estar enganado. Diante de 10 reservas que você já recebeu nesses últimos tempos aí, quantas dessas 10 reservas você precisou acionar o seguro do Airbnb? Talvez nenhuma. Ou talvez nunca acionou e você já tem 1 ano, 2 anos de operação. Então, por que eu vou pagar a comissão se eu posso aproveitar o efeito vitrine? Porque o risco da taxa base é menor. É assim que a gente tem que decidir. Eu li um livro desse recentemente. Esse livro aqui, ó, ele fala sobre isso. Esses 2 livros aqui são muito bons. Esses 2 livros aqui falam exatamente sobre viés de pensamento. Eu vou até fazer uma live sobre... Eu tenho até uma live escrita, mas eu vou deixar passar esse período. Eu vou fazer uma live só sobre isso.
Esses dois livros aqui, ó, Previsivelmente Racional, esse é um livro, tá? Esse é um livro muito bom, que ele fala um pouquinho sobre isso, sobre taxa base, e esse aqui, Arte de Pensar Claramente, do Rolf Tobel. Esse aqui foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livro é muito bacana, tá? Então, esses dois livros, ele fala exatamente sobre isso. Para você que é anfitrião, que ainda tem aquela cabeça de que só trabalha com Airbnb, porque não quero trabalhar com Booking, porque Booking tem seguro, não quero reserva direta no Instagram, porque não tem seguro. Pensa comigo, seja racional. Eu vou até mostrar do que eu estou falando, para embasar do que eu estou falando, tá? Olha aqui, ó. Na página 88, ele fala aqui, ó. Quando você havia um tropel, não espere uma zebra. Negligência da taxa base, aqui, ó. Tá aqui, ó. Página 88 do livro Arte de Pensar Claramente. Negligenciar a taxa base, tá aqui, ó. Negligência da taxa base. Aí eu marquei aqui, ó, opção. Ele fala aqui, ó. Na medicina, olha, ele coloca aqui, ó. Cadê? Deixa eu ajustar aqui para eu poder ler. Quem tiver no YouTube. Ele coloca aqui assim, ó, eu vou ler aqui porque não está tirando foco. Ó. Na medicina, a negligência com a taxa base desempenha um papel importante. Por exemplo, a enxaqueca, ela pode significar uma infecção viral ou um tumor cerebral. Infecções virais são muito mais frequentes, a taxa base mais elevada que tumores cerebrais. Então, portanto, inicialmente, o médico chega à suposição provisória de que se trata não de um tumor, mas de um vírus, o que é bastante sensato. Então, durante o curso de medicina, o esforço é grande para treinar os médicos em formação a não se deixarem levar pela negligência da taxa base. O que eu quero dizer com isso, cara? A negligência da taxa base é exatamente isso. Você que está bitolado e acha que você só quer vender pelo Airbnb porque ele tem seguro, aí eu passo, não negligencie a taxa base. Porque se você fatura no final do ano, vamos supor que o seu meio de hospedagem fatura, sei lá, vamos botar um número hipotético, que ele fatura aqui 4 mil por mês. Você tem uma casa de temporada, você tem um hotel, uma pousada, você fatura 4 mil por mês. No ano, se você tiver essa média, obviamente que podem ter meses que você fatura 7, 8, 10, e tem meses que você fatura 4, 13, numa média de 4 mil, no final do ano, dá 48 mil reais. 48 mil reais para a gente fazer uma conta redonda, 50 mil reais por ano. Se você fatura 50 mil reais por ano e você paga 15% em cima de todas as reservas que acontecem sem nunca ter usado um seguro, você no final do ano está pagando 7.500 reais simplesmente de comissão para uma plataforma. 15%. Porque você está negligenciando a taxa base. Página 88 do livro Arte de Pensar Claramente. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Que todo anfitrião tem que ter a sua marca para que consiga aproveitar o efeito vitrine, que é o que eu ensino para vocês dentro do método hospedagem lucrativa. Porque a partir de lá eu consigo vender melhor pelas plataformas, aquilo transborda para os meus canais diretos, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, site, Google Meu Negócio, aquilo transborda e eu consigo ter reservas diretas num custo zero. Ou seja, o meu custo de aquisição do cliente, o meu CAC, ele cai drasticamente. Ou seja, desculpa às vezes para quem está assistindo uma live minha pela primeira vez, tá? Quem estiver assistindo pela primeira vez, é porque eu gosto dessa parte técnica. Né? Às vezes pode parecer complicado, você está me escutando pela primeira vez, mas quando você está do outro lado do muro, quando você está junto de uma comunidade de gestores que tem o mesmo pensamento que você, que querem triplicar reservas, é obviamente que vem um outro ensinamento, porque você tem uma base quando eu posso me aprofundar. E obviamente que eu sempre digo que ninguém fica para trás comigo. Meus alunos eu tenho alunos que sabem muito, eu tenho alunos que sabem pouco, e eu nivelo todos eles, eu carrego todos junto comigo. Então, só para você entender, tá? É muito importante que você saiba se posicionar para que você consiga ter o efeito vitrine, para que você não pague comissão sempre. Então, antes de você ter aquele pensamento, eu já estou desconstruindo um viés de pensamento, como eu mostrei para vocês, página 88 aqui, e a outra recomendação de livro, do Dan Ariely. É muito bom esse livro, tá? Ele é um pouco cansativo, eu enganchei alguns poucos dele, alguns tópicos eu enganchei. Geralmente eu leio um livro com 7 dias, 8 dias, no máximo 10, e esse livro aqui eu demorei, sei lá, uns 20 dias, porque tinha hora que eu enganchava, e aí eu vou lendo vários livros simultaneamente, e aí, às vezes, eu esquecia dele, ia lendo outro, e aí vou falando, né? Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Então, assim, esse é o ponto. Então, você que é anfitrião, construa a sua marca. Construa a sua marca. Ah, como é que eu vou botar minha marca? Se fosse eu. Lagreca Homes, Lagreca Suites, Lagreca Flats, Lagreca Apartamentos, Lagreca Casas de Temporada. Enfim, cada um coloca o seu sobrenome, coloca o nome que você gosta. O nome da minha empresa é Valume. Significa value, em inglês, que é valor, com volume. Ou seja, é um volume de informações de valor.
Então, o nome da minha empresa é uma contração de valor em inglês, com volume. Então, virou Valume. Esse é o nome da minha empresa, Valume Solutions. Então, você pode criar a sua marca. Eu poderia lá criar Valume Homes, Valume Suites, Valume, enfim, o que eu quisesse criar. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. E para a gente encerrar nossa live, tá? Para a gente matar essa live agora, falar sobre a cereja do bolo. Quais são, né? O que é que os hóspedes, eu falei, quais são os pontos que mais influenciam na escolha de um meio de hospedagem. Obviamente que a gente poderia ter muito mais a fundo em cada um desses pontos, só que, óbvio, eu não tenho tempo hábil para isso, né? Hoje vamos aí com 43 minutos de live. E eu queria trazer a cerejinha do bolo para vocês, o ponto final para a gente passar a régua aqui e a gente encerrar a live. Que ponto é? Os hóspedes, os pontos que os hóspedes mais procuram. Eu falei os pontos agora que mais influenciam na escolha. E agora, o que eles mais procuram dentro de uma hospedagem. O que é que eles mais procuram? Wi-Fi, obviamente, todo mundo está conectado, né? Todo mundo está sempre conectado, está todo mundo o tempo inteiro conectado no celular. Segundo ponto, café da manhã, muito importante, café da manhã também. Ah, eu sou anfitrião. Você pode ter um kit de boas-vindas, né? Obviamente, você vai dizer, eu não posso servir coisas de hospedagem porque no meu condomínio dá problema. Pode dar problema mesmo. Então, você pode ter uma cesta de café da manhã. Você pode mandar uma cesta de café da manhã para ninguém? Claro que pode. Obviamente, se aquilo tiver acordado, se aquilo você tiver condições no seu ticket, eu não estou entrando nesse mérito, mas estou falando que o que eles procuram: Wi-Fi, café da manhã, uma vista, tá? Importante, uma vista. Se você tiver, ressalte sua vista através de fotografias. E, por fim, né, uma qualidade da culinária local. Isso aí é mais aplicado para hotéis e pousadas. Beleza? Então, turma, dentro disso aí que eu acabei de falar para vocês, obviamente, do nosso evento Semana Triplica Suas Reservas, que vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas, ou seja, hoje é terça, né? Então, menos de uma semana teremos o nosso evento. E no evento eu vou apresentar para vocês o método de hospedagem lucrativa. Eu vou trazer para vocês os pontos que vocês precisam ter atenção, as barreiras que impedem vocês de triplicar reservas. Vamos falar sobre vários pontos, né? Ou seja, os pontos mais importantes para que você consiga triplicar as suas reservas. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso evento, aqui embaixo do YouTube e no Facebook, aqui embaixo desse vídeo, tem um link. Clica lá. Outro detalhe, deixa o like no vídeo se você gostou, deixa a tua curtida, se inscreva no canal, obviamente, e ative as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu entrar ao vivo ou eu publicar um novo conteúdo. Então, se inscreveu, tem um sininho, clica lá, ativa as notificações. E vocês que estão me vendo aqui no Instagram, eu queria agradecer, né, a presença de todos, queria agradecer a disponibilidade de vocês. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito o tempo dos outros, porque eu sei que o tempo é o maior ativo que a gente tem, né? A vida, o tempo, como você queira chamar. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem aqui disponíveis. Teremos a nossa segunda live do dia de aquecimento, será a live número 19, de um total de 26 lives. Teremos a nossa segunda live hoje às 3 horas da tarde. Então eu aguardo por vocês lá na live, tá? Não deixem de comparecer, não deixem de estar o tempo inteiro, né, se atualizando, buscando informação. E se você chega na minha live e você fica confuso com informação, eu queria te dizer uma coisa, isso é muito bom. Se você está confuso com muitas coisas que eu falo, é sinônimo de que você está adquirindo e absorvendo novos conhecimentos. Por quê? Confusão gera conhecimento. Então, quando você vai ficando, cara, que esse cara está falando umas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Forma de pagamento, o Airbnb, como é que eu tenho forma de pagamento se o Airbnb que recolhe? Cara, é mesmo, né? Então, se eu abrir minhas formas de pagamento, eu aumento minha demanda, eu trago mais dinheiro? Claro! Então, você começa a entender que a confusão, ela vai abrindo uma caixa de Pandora na sua cabeça. Se você não está confuso, é porque você não absorveu nada que está aqui. Mas se está confuso, não se preocupa. A repetição, a frequência te trará para a excelência. Quanto mais você martelar aquele assunto, quanto mais você bota aquilo na sua cabeça, aquilo vai ficando, tipo, fácil. Pode acreditar, fica fácil. Eu tenho vários alunos aí, né, que são mais velhos, eu tenho vários alunos aí, né, digamos assim, mais experientes, né, alunos que não são geração, né, que nasceram na internet e que hoje prosperam, que triplicam reservas. Eu tenho alunos que são mais novos também. Então, assim, não tem idade. Se você tem interesse de aprender. Turma, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê às 15 horas.